Olá! Nessa apresentação, iremos falar sobre o Guia de Aquisição de Software. Nesse trabalho foi utilizado o guia mais atual disponível no site da Softex. Esse trabalho foi elaborado por mim, Wagner Negrão e Ronald Pinho. Agora temos aqui um overview do que será apresentado. Inicialmente teremos a visão geral, onde iremos mostrar o que é e o que se espera do guia de aquisição. Aqui temos as 4 atividades que serão apresentadas e, por fim, o quinto ponto, as nossas considerações finais e referências. Inicialmente, vamos apresentar aqui a sigla SISC, que significa Software e Sistemas Correlatos, pois iremos utilizar só essa abreviação quando iremos falar disso no decorrer do trabalho. E aqui também temos uma breve definição do que isso representa, que é o conjunto de programas de computador, procedimentos e possível documentação e dados associados que devem ser entregues ao cliente. Agora vamos falar sobre o processo de aquisição. O processo de aquisição é baseado na norma internacional, a ISO 12208 de 2008, complementado pela norma 3E 1062 de 1998, assim servindo como um guia para empresas adquirirem softwares. Mas afinal, qual é o propósito disso? O propósito é obter um software ou sistema que venha suprir a necessidade do cliente. Assim, o processo é iniciado com a necessidade do cliente e terminado com a aceitação do produto ou serviço. E como um resultado bem-sucedido, teremos esses 7 pontos, onde temos a necessidade de aquisição, metas, critérios de aceitação do software ou sistemas correlatos, e as estratégias de aquisição são definidas. Por segundo, teremos um contrato que expresse as expectativas, responsabilidades e obrigações de ambas as partes. Por terceiro, um ou mais fornecedores são selecionados. Por quarto, o software e sistema correlato que satisfaça a necessidade do cliente são adquiridos. Quinto, a aquisição é monitorada de forma que as condições especificadas sejam atendidas, os produtos e serviços entregues pelo fornecedor são aceitos e sétimo, as pendências identificadas devem ter uma conclusão satisfatória. Essas 7 definições aqui serão construídas a partir de 4 atividades que iremos apresentar a seguir, que são as atividades do processo de aquisição, que por primeiro teremos a preparação da aquisição, onde estabelecemos as necessidades e requisitos da aquisição. Segundo, a seleção do fornecedor, onde a organização será responsável pelo desenvolvimento e entrega é escolhida. Terceiro, a monitoração do contrato, onde ocorre acompanhamento para garantir o desempenho do fornecedor mediante os termos de contrato. E quarto, a aceitação pelo cliente, onde é verificado se o software ou sistema entregue está em concordância com os requisitos e propostas do fornecedor. Agora iremos falar sobre a primeira atividade, a preparação da aquisição, o qual busca estabelecer as necessidades e os requisitos da aquisição e comunicar aos potenciais e eventuais fornecedores. Para que isso ocorra, devemos executar 5 atividades, nas quais temos estabelecer a necessidade, definir os requisitos, revisar os requisitos, desenvolver uma estratégia de aquisição e definir os critérios de seleção de um fornecedor. Para essa primeira etapa, nós buscamos definir a necessidade a serem supridas por meio de uma aquisição, desenvolvimento ou um serviço. Mas para que isso ocorra, deve-se ter primeiro uma avaliação da necessidade dos softwares e serviços correlatos para que possivelmente venha gerar um resultado da análise da necessidade dessa aquisição. Como segundo, temos que identificar requisitos para um sistema e, se for necessário, poderá listar informações e ou pesquisar informações referentes ao fornecedor.
Para que isso ocorra, devemos ter o resultado da análise da necessidade da aquisição, o relatório da análise de mercado. Isso nos gerará um resultado da análise de necessidade da aquisição, isso já revisado, e a especificação de requisitos. Por terceiro, devemos ter a revisão dos requisitos, no qual eles se estabelecem analisar e revisar os requisitos em relação às necessidades da aquisição para mitigar um risco futuro. Isso precisa inicialmente do resultado da análise da necessidade da aquisição, a especificação desses requisitos, para que seja gerado a especificação de requisitos já revisada, então uma melhoria, e o registro da revisão de requisitos, também outra melhoria. Por quarto, desenvolver uma estratégia de aquisição. Nela se estabelece criar uma estratégia para a compra de sistema compatível com a real necessidade estabelecida. Para que isso venha a ocorrer, devemos ter o resultado da análise da necessidade da aquisição revisado, o relatório da análise de mercado, a especificação de requisitos já revisada. Isso teremos como resultado, por primeiro, um plano de aquisição, o plano de teste de software e serviços correlatos para sua aceitação e o pedido de proposta. O plano de aquisição é um documento o qual deve conter esses 13 pontos: objetivos da aquisição, requisitos, os termos, a lista de software e sistemas a serem entregues, pontos de controle, prazos, critérios, normas e a responsabilidade do projeto e os riscos eventuais. Outro documento também que é gerado, o pedido de proposta, o qual deve possuir esses 14 tópicos, onde ele busca estabelecer a descrição da organização do cliente, objetivos da aquisição, requisitos e os demais pontos são eventuais do contrato, estabelecido também anteriormente. Nesse quinto tópico, nós temos que definir os critérios de seleção dos fornecedores, onde buscamos estabelecer critérios de seleção e formas de avaliação a ser aplicada aos fornecedores. Por premissa, devemos ter o relatório da análise de mercado, a especificação de requisitos já revisada, plano de aquisição, pedido de proposta, para que isso venha nos gerar um plano de aquisição e um pedido de proposta já estruturado. A segunda atividade do processo de aquisição é a seleção do fornecedor. O objetivo dessa atividade é escolher a organização ou as organizações que serão responsáveis pelo desenvolvimento e entrega do software e serviços correlatos. Tudo isso tendo como referência os requisitos estabelecidos previamente. Essa atividade é composta por 3 tarefas. 1. Avaliar a capacidade dos fornecedores. 2. Selecionar o fornecedor. E 3. Preparar e negociar um contrato. Na primeira tarefa, avaliar a capacidade dos fornecedores, é onde deve ocorrer a análise e avaliação da capacidade dos fornecedores potenciais mediante os requisitos pré-estabelecidos e os critérios de seleção definidos. Para a execução dessa tarefa, os produtos necessários são o relatório de auditoria ou de avaliação dos fornecedores, a especificação de requisitos e o pedido de proposta. E como resultado, os produtos gerados são o registro de fornecedores preferenciais e o registro de contatos ocorridos. A segunda tarefa dessa atividade é selecionar o fornecedor. O objetivo dessa tarefa é de fazer a seleção do fornecedor a partir da avaliação feita anteriormente. Aqui é onde são confrontadas as características do fornecedor e suas propostas de soluções técnicas. É necessário o registro de fornecedores preferenciais, que foi gerado anteriormente na primeira tarefa, o pedido de proposta, a proposta do fornecedor, que é definida no guia de aquisição no anexo C, e vamos ver em mais detalhes a seguir, e a especificação de requisitos. E como resultado da execução dessa tarefa, os produtos gerados são o relatório de avaliação das propostas de fornecedores, resultado da análise de avaliação dos fornecedores, o registro de contatos ocorridos e o registro de apoio a reuniões. No documento de proposta de um fornecedor, devem conter as seguintes informações. A proposta deve conter uma identificação, a descrição da empresa, as capacidades estimativas e outras características do fornecedor, como a identificação do fornecedor,
a descrição da empresa e seu histórico, clientes atuais e passados, os respectivos trabalhos realizados, posição financeira, descrição do entendimento do problema, a abordagem técnica a serem utilizadas pelo fornecedor para resolver o problema, sugestões de soluções, práticas de qualidade, recursos de equipamento, ferramentas e outros, experiência na técnica e no domínio, experiência da equipe, estimativas de preço e prazo, compatibilidade com normas nacionais e internacionais e as formas de pagamento. A terceira e última tarefa dessa atividade é preparar e negociar um contrato. Aqui, a partir da seleção de um fornecedor na tarefa anterior, é onde vai acontecer todo o planejamento para o contrato que deve ser firmado pelas duas partes. Para a execução dessa tarefa é necessário o pedido de proposta, proposta do fornecedor, o registro de apoio a reuniões, a especificação de requisitos e o plano de aquisição. Após a execução dessa tarefa, os produtos gerados como resultado devem ser o contrato, que será definido no anexo D, e a gente vai ver em mais detalhes, o registro de revisão de contrato, o registro de apoio a reuniões, o registro de contatos ocorridos. O contrato é um documento que define um contrato de prestação de serviços e, na maioria das vezes, ele inclui apenas algumas cláusulas gerais que relacionam o pedido de proposta, que já foi definido anteriormente, e a proposta do fornecedor, que passam a ser parte integrante desse contrato. Então, de maneira geral, temos as informações do pedido de proposta e proposta do fornecedor, que já conhecemos. Além disso, algumas informações que vão ser definidas no documento de contrato, como a vigência, o objeto de contrato, as obrigações do contratante, as obrigações da contratada, ou seja, do fornecedor, a remuneração da contratada e algumas considerações gerais. Agora iremos falar sobre a terceira atividade, a monitoração do contrato. Nela, se busca monitorar, acompanhar e garantir o desempenho do fornecedor mediante os termos do contrato. Para esse tópico, nós temos 6 atividades, onde temos estabelecer e manter comunicações, trocar informações sobre o progresso técnico, revisar o desempenho do fornecedor, monitorar a aquisição, obter acordo quanto às alterações, acompanhar os problemas. Em primeiro, estabelecer e manter comunicações. Esse tem como objetivo definir e manter um meio de comunicação entre o fornecedor e contratante, visto que esse meio será utilizado durante todo o contrato. Para que isso ocorra, devemos ter o contrato estabelecido, proposta do fornecedor e o registro de apoio a reuniões. Isso, com executado, nos gerará registro de apoio a reuniões, registro de status do progresso, registro de contatos ocorridos. No segundo, temos como trocar informações sobre o progresso técnico. Nessa etapa, será utilizado um meio de comunicação para obter informações com o fornecedor, como progresso, informações técnicas, entre outras. Para que isso ocorra, nós temos o produto requerido, o contrato, a proposta do fornecedor, o registro de apoio a reuniões, que futuramente será gerado, o registro de apoio às reuniões, registro de status do progresso e registro de contatos ocorridos, e o registro de revisões. Esse registro de revisões é estabelecido um documento com esses 3 tópicos: a avaliação do processo de software, a avaliação de aspectos gerenciais e as ações corretivas. Para o nosso terceiro ponto, revisar o desempenho do fornecedor, tem como objetivo revisar, regulamentar aspectos do desenvolvimento com o fornecedor, sendo a base o contrato já estabelecido. Como o produto requerido, nós devemos ter o contrato, proposta do fornecedor, registro de apoio a reuniões, concordância com os requisitos do contrato e os software sistemas correlatos. Tudo isso terá como resultado o registro de apoio a reuniões, registro de status do progresso, registro de contatos ocorridos, resultados de desempenho do fornecedor, registro de aceitação de desempenho do fornecedor. Para o nosso quarto ponto, monitorar a aquisição, tem como monitorar a aquisição visando garantir
os aspectos como, por exemplo, o custo, a qualidade, os quais foram estabelecidos no contrato. Para que isso venha ocorrer da melhor forma, temos que ter um contrato, a proposta do fornecedor, o registro de apoio, reuniões, concordância com os requisitos de contrato, o resultado de análise do desempenho do fornecedor e o sistema de estoques correlatos. Para que isso venha gerar o registro de apoio a reuniões, registro de status do progresso, o registro de contatos ocorridos, resultados da análise de desempenho e o registro de aceitação de desempenho do fornecedor. O nosso quinto ponto é obter acordo quanto às alterações, visto que o contrato deve estar orientado a futuras alterações em relação a requisitos ou condições pré-estabelecidas. A partir disso, temos que ter um contrato, a proposta do fornecedor, o registro de apoio a reuniões, a concordância com requisitos de contrato e o pedido de alterações pelo adquirente. A partir disso, vai poder ser executado a ação e ter o resultado de o registro de apoio a reuniões, o registro de contatos ocorridos e a concordância com os requisitos do contrato. Por sexto, devemos acompanhar os problemas, onde temos o registro e o acompanhamento de todos os problemas até que o mesmo seja sanado. Para que isso venha a ocorrer, devemos ter um sistema de acompanhamento dos problemas que será gerado um registro de sistema, um registro do sistema no acompanhamento de problemas. A quarta e última atividade desse processo de aquisição é a aceitação pelo cliente. O objetivo dessa atividade é simplesmente revisar e aprovar os softwares e serviços correlatos entregues pelo fornecedor. Aqui os critérios de aceitação são refinados. Esses critérios já foram definidos no plano de projeto e fazem parte agora do pedido de proposta e do contrato. Avaliações podem ser feitas no decorrer do contrato em caso de processos baseados em iterações, ou podem ser feitas no final como uma única entrega. Outra coisa importante aqui é que no caso do software e serviços correlatos não ser aprovado, podem ser planejados ajustes para que o fornecedor possa ressubmeter o produto. E esse ciclo pode ser mantido até que ele seja aprovado ou totalmente rejeitado. As tarefas previstas nessa atividade são preparação da aceitação, avaliar o software e serviços correlatos, manter conformidade com o contrato e aceitar o software. Na primeira tarefa, é onde são feitas as últimas revisões e adaptações em coisas como os critérios de aceitação e os planos de teste, que foram definidos na atividade de preparação da aquisição. Aqui vão ser feitas correlações entre os requisitos definidos e as funções do software implementado, então pode-se dizer que essa tarefa abrange um planejamento de testes. Os produtos requeridos aqui são o contrato, o plano de testes do software, o plano de aquisição, a proposta do fornecedor e os softwares ou os serviços correlatos propriamente ditos. Perceba que a versão do plano de testes, abordada aqui como produtos requeridos para executar essa tarefa, é a versão que foi criada na preparação de aquisição. E o produto gerado é um novo plano de testes, agora revisado e adaptado com uma nova versão para ser usado nas outras tarefas de aceitação. A segunda tarefa de aceitação consiste em executar o plano de teste, confrontando o software ou os produtos entregues com os requisitos estabelecidos. O objetivo é confirmar que as necessidades estabelecidas são supridas pelo que foi entregue. É nessa tarefa que, dependendo da abordagem que está sendo usada para desenvolver o software ou os serviços, parte dela pode ser executada ao longo da execução do projeto. Aqui são necessários o plano de testes do software, o plano de aquisição, a proposta do fornecedor, o produto ou serviço, os softwares e serviços correlatos, e a especificação dos requisitos. E por fim, é gerado um relatório de resultados de teste. A terceira tarefa, manter a conformidade com o contrato, não é nada mais do que uma forma de garantir que o contrato seja usado como referência para resolver qualquer questão que possa surgir na atividade de aceitação. O objetivo aqui é garantir uma concordância entre o que foi entregue e o que foi definido no contrato. Então, o produto requerido é o documento de contrato e vai ser gerado um registro de apoio a reuniões. E por fim, a última tarefa consiste em aceitar o software e serviços correlatos e comunicar a aceitação ao fornecedor.
Essa tarefa age como uma etapa de transição formal entre dois estágios do processo: o estágio de fornecimento para um estágio de recebimento pelo cliente. Então, aqui são necessários o contrato, o plano de aquisição, a proposta do fornecedor, o software e os serviços correlatos, a especificação de requisitos e o relatório de resultados de teste. E é gerado, por fim, um relatório de aceitação do software. Essa apresentação foi baseada inteiramente no guia de aquisição da MPS-BR, que é disponibilizado no site da Softex, e ele pode ser verificado para mais detalhes sobre o processo de aquisição. Bom, esse foi o nosso trabalho. Para quaisquer dúvidas, podem entrar em contato comigo ou com o Wagner. Muito obrigado.